Boa noite a todos, a todas. Meu nome é Letícia, eu sou uma das consultoras do projeto Daqui para Fora. Vou estar com vocês hoje nesse nosso webinar. Para quem ainda não conhece o formato da nossa apresentação, esse aqui é primeiro uma análise de perfil. Quem tem interesse em conhecer um pouco mais sobre as possibilidades de estudar fora e com poucas informações que o aluno preencha, ou os responsáveis, nós conseguimos fazer uma devolutiva para o aluno e para a família, dizendo se o aluno teria potencial para estudos no exterior. Então, eu vou colocar esse link, inclusive, no nosso chat, para vocês realizarem ao longo da apresentação de hoje. Tá? Tá bem aqui já o link direto aqui no nosso chat. Também para trazer já para vocês os próximos eventos que vão acontecer no dia 9, a gente vai fazer uma palestra com um representante da Audência, que é uma faculdade de business na França, que é uma faculdade totalmente em inglês, graduação em inglês. No dia 14, vamos falar sobre possibilidades de bolsa, como é que elas funcionam, quais são os requisitos. E no dia 1º de março, vamos falar sobre faculdade no exterior e o que esperar do ano da candidatura, né, para alunos do terceiro ano, principalmente, ou alunos que já terminaram o seu ensino médio e estejam aí já no processo de candidatura. Inclusive, agora já estamos a todo vapor com a nossa turma de agosto de 2024 no processo de candidatura conosco. De novo aqui, análise de perfil, para quem tem interesse, só realizar, entrar aqui no QR Code ou no link que está no nosso chat. Com poucas informações, conseguimos trazer para vocês o potencial de estudos no exterior para o estudante e para a família. Bem, como vocês sabem, a nossa pauta hoje da reunião é sobre intercâmbio e graduação no exterior, né? Quais são os mitos e verdades de cada um. E aqui a gente vai tentar trazer ou desmistificar alguns pontos principais que famílias ainda tenham no conceito de intercâmbio, né? Intercâmbio já há alguns anos era a única forma de se ter uma experiência internacional e isso, né, repercutiu em algumas gerações. Hoje em dia já tem uma pequena diferença em relação ao que é uma experiência de intercâmbio, que benefícios, de fato, isso pode trazer para o jovem. Então, a gente vai abordar esses temas hoje. Então, a ideia aqui é da gente falar sobre os mitos e verdades, sobre intercâmbio também, trazer para vocês, né, se faz sentido fazer intercâmbio ou não, que tipo de perfil de estudante geralmente é o mais indicado. Dicas também, se você já tomou essa decisão ou está fazendo intercâmbio, algumas dicas para você aproveitar ainda mais essa oportunidade. E vamos falar também sobre como os alunos conseguem conciliar o processo de candidatura com os vestibulares e abrir portas para o seu futuro. E rapidamente sobre daqui para fora, como é que nós realizamos o nosso trabalho com os nossos alunos. Então, vamos primeiro para trazer uma rápida introdução sobre quem é daqui para fora, quem ainda não nos conhece. Daqui para fora é uma consultoria educacional especializada em graduação no exterior. Somos os pioneiros no Brasil nesse assunto. Já enviamos mais de 3.500 alunos para o exterior e mais de 700 milhões de reais em bolsas. Daqui para fora tem muita expertise no aspecto financeiro para avaliar e orientar os alunos dentro de uma viabilidade para cada aluno e família. Nossa equipe hoje é composta por mais de 60 profissionais, 40 deles formados, mais de 40 formados no exterior, e cada estudante que entra no projeto conosco oficialmente trabalha como uma equipe multidisciplinar dada aqui para fora, composta por 3, 4, às vezes até 5 mentores. Então, cada aluno tem um trabalho extremamente individualizado e, ao mesmo tempo, tem toda uma base, uma segurança, um conhecimento dado aqui para fora por trás para direcioná-los em todas as etapas do processo. A daqui para fora é especializada em faculdades, em graduação no exterior. Aqui alguns nomes e aprovações dos últimos anos que os nossos alunos foram aprovados. E também para frisar a todos vocês que dentro daqui para fora nós não temos nenhum acordo comercial ou nenhuma parceria oficial com nenhuma faculdade. Todo o nosso trabalho é desenvolvido individualmente para cada aluno e família, e sempre o grande objetivo é que cada aluno consiga entrar na melhor faculdade possível no exterior.
dentro, obviamente, de uma viabilidade financeira também da família. Hoje, daqui para fora, atua em 4 principais países, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Holanda, porém expandindo também para novos países da Europa, como Itália, Espanha, Portugal e França. A partir da turma de 2024, 25 para frente, estaremos trabalhando com ainda mais universidades na Europa, graduação em inglês. Falando das últimas aprovações dos últimos 3 anos, das faculdades americanas, né, que os Estados Unidos ainda é o país de maior procura dos nossos alunos, tivemos 32 aprovações nas Ivy Leagues, 80 aprovações nas top 15 e 361 aprovações nas top 30. Tivemos 6 aprovações na UPenn, Dartmouth, Brown, 4 aprovações em Stanford, 4 aprovações em Harvard, 1 aprovação no MIT. Como vocês podem ver, então, nos últimos 3 anos, resultados de altíssimo rendimento com os nossos alunos nessas faculdades, hoje que são consideradas talvez as mais seletivas do mundo. Ainda na turma de 22, aí já a última turma que se candidatou conosco, tivemos 32 aprovações nas top 15 e 118 nas top 30. Né? Então, alguns desses nomes estão aqui do último resultado de 22. Estamos agora recebendo os resultados da turma de 23. Ao longo desse início de ano, janeiro, fevereiro e março são os grandes meses aí de resultados das faculdades e já teremos resultados da turma de 23. A faculdade canadense, 67 aprovações em faculdades que estão entre as 100 melhores do mundo, né? Os principais nomes, Toronto, McGill, McMaster, UBC, e entre Reino Unido e Holanda, 51 aprovações em faculdades que estão entre as 100 melhores do mundo também. Então, isso era para compartilhar um pouquinho com vocês a nossa base, nossa expertise nesse assunto, um pouquinho de quem é daqui para fora, para contextualizar um pouquinho para vocês toda a nossa bagagem e conhecimento no aspecto de graduação, estudos no exterior de uma forma geral. Então, já vamos para o que interessa, que é a pauta principal de hoje, sobre mitos e verdades de universidades e intercâmbio no exterior. Primeiro, vamos, né, fazer um pool aí com vocês, né, se é mito ou verdade. Fazer intercâmbio ajuda a entrar nas faculdades do exterior? Quem quiser pode colocar aqui no chat, quero saber se o que vocês acham, se ajuda ou não, se alguém tem uma opinião sobre isso. Bem, primeiramente, é um mito, realmente. Fazer intercâmbio ele não ajuda necessariamente na entrada, na admissão nas faculdades no exterior, né? O intercâmbio ele serve como uma experiência acadêmica, mas não necessariamente na ajuda ou no benefício de admissão nas universidades. O segundo, o processo seletivo é o mesmo para quem fez e quem não fez intercâmbio. Para saber o que vocês acham. E a resposta é sim, o processo seletivo é o mesmo. O estudante internacional que tenha feito intercâmbio e que fez o ensino médio todo aqui no Brasil passa exatamente pelo mesmo processo seletivo. Todos os requisitos vão ser os mesmos. A única diferença é que parte do histórico escolar do estudante que fez intercâmbio vai ser da escola em que realizou o intercâmbio. Mas, no geral, toda a parte acadêmica, os requisitos que precisam ser cumpridos são os mesmos. Terceiro ponto, se eu tiver um diploma americano, eu tenho mais chances. Se é mito ou verdade? Bem, isso também é um mito. O diploma americano, ele é da mesma forma como o processo acima, você, de qualquer forma, vai passar pelo mesmo processo seletivo. As chances elas não aumentam de uma escola para outra. O que as faculdades querem olhar é se você, de fato, estudou em uma escola com currículo muito bom, com um grau de exigência bom, e é nesse contexto acadêmico em que você é avaliado. Então, o diploma ele não tem uma relação direta em aumentar ou diminuir as suas chances de admissão, até porque os alunos são avaliados como alunos internacionais. Olhando o processo seletivo, né, para a gente até fazer uma relação de como acontecem, né, as avaliações pelas universidades no exterior, como é que as faculdades vão avaliar um aluno internacional?
Histórico escolar, então, suas notas na escola, sua média em geral do 9º ao 3º ano do ensino médio, as suas provas, SAT, ACT, prova de proficiência, TOEFL, IELTS, e algumas faculdades do Canadá podem também exigir a prova do Enem, algumas faculdades da Europa também. Além disso, as cartas de recomendação, as atividades extracurriculares realizadas ao longo do ensino médio e as redações de apresentação para as universidades. Além disso, algumas faculdades fazem entrevistas e, para os alunos interessados nas artes, o portfólio artístico. Então, o processo seletivo para quem fez ou não fez o intercâmbio é exatamente esse. Todo mundo vai passar por esse mesmo processo, até mesmo as provas de proficiência de inglês vão ser obrigatórias, mesmo que você tenha feito parte do intercâmbio, ou parte do seu ensino médio durante o intercâmbio. Seguindo ainda com os mitos e verdades, se eu fizer o high school todo no exterior, tenho mais chances, né? Isso também é um mito, né? De novo, a faculdade ela está interessada em saber que tipo de escola você estudou, né? Então, se você faz um high school ou faz uma escola aqui no Brasil, o que interessa para a universidade é a exigência acadêmica e o currículo que você teve. Então, muitas vezes, né, o high school, dependendo do grau de acadêmico que ele tenha, pode ser um high school com um nível acadêmico parecido com as escolas brasileiras aqui. Muitas vezes, os public high schools nos Estados Unidos, por exemplo, ou Canadá, podem não ter esse nível acadêmico tão superior quanto algumas escolas muito boas aqui do Brasil. Então, tem que ter um cuidado muito grande em avaliar que tipo de escola é a melhor para você, em que tenha uma correlação com o que você já estuda aqui no Brasil. Porque senão você pode dar uma queda muito grande no nível de exigência acadêmica. Se fizer intercâmbio, as universidades terá mais segurança que eu me adaptarei mais fácil, né? Isso, sem dúvida nenhuma, é uma verdade, né? Se você faz um intercâmbio e tem uma experiência durante 6 meses ou 1 ano no exterior, isso vai trazer para você uma bagagem para já entender como é que é a vida no exterior, ver como se dá, né, o dia a dia, se você consegue se adaptar a como é que é a cultura, a rotina no exterior, e, sem dúvida, você consegue ter muito mais segurança para entrar num projeto de faculdade ou graduação no exterior. Então, isso, para muitos dos nossos alunos que acompanhamos, né, que fazem intercâmbio no exterior, quando voltam e têm uma experiência positiva, voltam com muito mais gás e segurança em realizar todo o processo de candidatura. Se eu tiver um diploma americano, tenho mais chances de bolsa? Também é um mito, né? O diploma americano ele não garante mais possibilidades de bolsa, porque, de novo, você é avaliado como aluno internacional, e as bolsas, cada faculdade vai ter o seu próprio critério de avaliação. Tem faculdades que vão avaliar o histórico para bolsas acadêmicas, tem faculdades que vão avaliar as provas realizadas. Então, cada faculdade tem um critério específico de bolsa, e se a bolsa for dada pelo histórico escolar, sendo um histórico de um high school ou de uma escola brasileira, é o que importa, independente de onde você veio. Não é porque é um diploma específico de um high school americano ou canadense que você vai ter mais chances. Não, você só tem que cumprir os requisitos daquele histórico escolar. E olhando essa questão de bolsas, é um aspecto que a gente considera em todo o processo de pesquisa, seleção e estratégia com os nossos alunos. Os custos anuais das faculdades, até para vocês terem aqui como referência como elas funcionam, nós trouxemos para vocês os ranges de valores, sendo que nesse range de valor a gente já inclui o custo básico de vida de um estudante internacional dentro do campus universitário. Aqui também colocamos a moeda local para cada país, e também só para vocês entenderem que o pagamento para as faculdades geralmente acontece em 2 vezes por ano, ou seja, por semestre. Algumas faculdades têm parcelamento até maior, podendo chegar até 10 vezes. Tá? Então, cada faculdade tem a sua forma de pagamento. Então, diante do valor anual estipulado pela família, todo o nosso trabalho vai se dar de acordo com o que cada família estipular como teto ou norte financeiro.
Em relação às bolsas de estudos, né, como a gente falou anteriormente, se as bolsas são dadas por mérito acadêmico, né, por exemplo, pelo histórico escolar, que é o que a grande maioria das faculdades oferece, vão olhar as notas que esse aluno teve, desde o 9º ano até o 3º ano, né? Então, esse é o primeiro e o principal meio de bolsas que os nossos alunos conseguem se qualificar, bolsas por mérito acadêmico. Então, boas notas, bom histórico, boas provas, isso qualifica o aluno para algumas possibilidades de bolsa. Existem também as bolsas por necessidade financeira, que são as faculdades aí mais seletivas, que elas oferecem bolsas somente de acordo com a comprovação financeira feita pela família. Então, isso também é considerado no trabalho de pesquisa, de seleção e definição de faculdades. Porém, essas faculdades que dão bolsas por necessidade financeira, os alunos que já chegam para esse tipo de candidatura são alunos que academicamente já estão num patamar de alto nível acadêmico, ou seja, já têm aí ótimas notas também. Existem também as bolsas por mérito artístico, né, pelo portfólio artístico, dependendo do seu material que você construiu ao longo do ensino médio, e bolsas esportivas para os atletas de alto rendimento, aqui especificamente nos Estados Unidos. Nós faremos um webinar específico sobre bolsas de estudos. Quem estiver interessado, depois só se inscrever nesse webinar. Tá? Então, só para trazer alguns pontos, né, das bolsas por mérito acadêmico, como a gente falou, notas da escola, as provas realizadas, tanto da SAT, ou ACT e TOEFL, ou a combinação dos dois, provas e notas da escola. Necessidade financeira, algumas faculdades oferecem, nem todas, são as mais seletivas. Elas podem ser dadas por need blind ou need aware, então, dependendo da forma que a faculdade ofereça essas bolsas, tem diferenças entre elas também. A gente vai abordar mais esse tema no nosso webinar de bolsas. De acordo com a comprovação financeira feita pela família, então tem todo um demonstrativo que é realizado, uma documentação que é feita, nós orientamos e ajudamos os nossos alunos nesse aspecto, e, em geral, os alunos que aplicam para essas bolsas são alunos muito fortes, de alto nível de seletividade acadêmica. Mérito artístico, as principais linhas artísticas, cinema, design, arquitetura, moda, e através da análise de portfólio desses alunos, e essas bolsas são as principais oferecidas pelas faculdades. Mas, de novo, para quem precisa de algum tipo de bolsa, esse é um aspecto que nós avaliamos caso a caso com cada aluno e família para entender qual é o melhor cenário para cada um. Então, vamos falar sobre fazer ou não intercâmbio, né, que é um dos pontos, né, importantes de vocês avaliarem e levantarem isso em família na tomada de decisão de um projeto como esse. Vamos tentar desmistificar alguns dos pontos, inclusive. Se você já é um bom aluno, né, que tem um bom nível de inglês, a nível acadêmico, talvez seja melhor você fazer um summer program em uma universidade, onde vai contar muito mais para o seu currículo lá na frente, de candidatura e application para as universidades, do que um intercâmbio, onde talvez você possa ser colocado em uma escola que não tenha um rigor acadêmico alto ou que não demonstre uma exigência acadêmica alta e contribua no seu currículo acadêmico. Então, antigamente, né, quando se pensava em fazer intercâmbio, tinha essa relação em melhorar o inglês, mas hoje em dia o que nós vemos é que os jovens já têm um bom inglês. O inglês muitas vezes não é a questão. Então, o intercâmbio, para esse sentido, né, e para essa proposta, muitas vezes fica ultrapassado. E aí existem vários programas durante as férias de julho, esses summer programs, que são para alunos de ensino médio, de curta duração, acadêmicos, dentro de universidades, que são fantásticos academicamente, contribuem, inclusive, para a construção da sua aplicação e da sua candidatura lá na frente. Ainda falando sobre isso, né, como a gente falou, esses summer programs, eles contribuem para o currículo, principalmente as experiências que você teve no summer. Tem alguns programas de verão, inclusive, que os alunos precisam entregar algum tipo de projeto ou trabalho, e são os programas mais variados. Tem programas acadêmicos como robótica, economia, até empreendedorismo, summer programs para
questões sociais ou feminismo. Então, tem dos mais variados tipos. Então, por que fizer sentido para o estudante, tenho certeza que você consiga encontrar algum summer program interessante para você. Então, se você já tem um bom inglês e está cogitando ou pensando em fazer uma faculdade lá na frente, talvez uma experiência num summer vai ser muito mais benéfico para você do que um intercâmbio que talvez você vá para um high school que não vai contribuir tanto assim no seu currículo. Agora, se você for realmente fazer intercâmbio, muito importante escolher a escola, porque principalmente as faculdades públicas, desculpa, as escolas públicas, o ensino em geral não é tão forte assim, não é tão puxado ou não vai contribuir para o seu currículo. Então, se houver a possibilidade de escolha de escolas, né, para a sua experiência acadêmica durante o intercâmbio ser benéfica para o seu futuro, né, de candidatura, é o ideal. Se for fazer algum intercâmbio ainda, né, escolher alguma escola privada, né, que são o que eles chamam de boarding schools, são escolas que têm, inclusive, uma estrutura até parecido com a própria uma faculdade de pequeno porte, com dormitório, né, refeitório dentro da escola. Então, é quase que um internato dentro da escola, e geralmente são escolas muito boas, né? O que acontece, né, é que essas escolas geralmente têm um investimento considerável a ser feito, né? E não faça intercâmbio, né? Esse é um outro ponto que a gente quer trazer para vocês, de vocês tomarem essa decisão de achar que aumentam suas chances no processo seletivo. Fazer intercâmbio não vai aumentar as suas chances de admissão em faculdade no exterior. O importante é que você se prepare bem aonde você estiver. Ou seja, se você estuda numa boa escola brasileira, se destaque academicamente, tenha boas notas, faça muito bem as provas, se desenvolva nas atividades extracurriculares, porque é isso que, de fato, vai contar na sua aplicação. Some programs podem ajudar, podem contribuir, né, demonstrando para a faculdade que você tem se desafiado, mas o intercâmbio em si, a nível estratégico e acadêmico, muitas vezes não vai ser uma contribuição tão direta assim para admissão em universidades. Mas vamos supor que você já tenha tomado a decisão que realmente vai fazer intercâmbio, né? Então, a gente separou aqui algumas dicas para você que realmente vai fazer o intercâmbio, né? E como né, aproveitar melhor essa oportunidade, né? E, é claro, pensando lá na frente num processo seletivo para a faculdade, né? Primeiro, prepare-se com antecedência, né? Não espere, né, fazer intercâmbio e correr atrás, tem que correr atrás das informações. Já ir para o intercâmbio, né, sabendo o caminho das pedras, já entendendo como é que as coisas funcionam, como que é a rotina de estudos, quais são as possíveis grades acadêmicas de matérias que você possa realizar na sua escola. Se envolva nas atividades extracurriculares, né? Busque as atividades que o seu high school, né, o seu intercâmbio ofereça. Isso é uma cultura que muitas vezes aqui no Brasil não existe. Então, a oportunidade que o ensino médio no exterior oferece, principalmente é nesse desenvolvimento de atividades extras. Então, por lá, você pode já ter uma primeira e pequena experiência nesse sentido, até para que, quando voltar para o Brasil, você possa continuar essa atividade ou começar aqui uma nova atividade extracurricular. E atenção com as orientações do seu high school, né? Nos Estados Unidos ou Canadá, né, os alunos eles têm muita ajuda, né, de conselheiros, pais, amigos que já passaram pelo processo, conhecem muito do processo, e muitas vezes o processo do aluno doméstico, né, do aluno local, é diferente do processo que o aluno internacional vai passar. Então, tome cuidado para não estar replicando ou pegando orientações de quem vai fazer um processo de candidatura e admissão para a faculdade que vai ser totalmente diferente do seu como aluno internacional. Então, fique realmente atento a isso para não entrar nas orientações e sugestões de alguém que talvez não se enquadra dentro do seu perfil. Tá?
Além disso, aproveita e faça as provas, né? Os high schools, geralmente, eles têm uma oportunidade de você estudar especificamente para SAT, ACT, tem turmas específicas, e aí você já pode, já no intercâmbio, ter uma experiência inicial dessas provas, então aproveite e já tenha uma primeira prova feita, né? E esse aqui acho que é um dos pontos principais que eu quero deixar, principalmente para os pais, né? Ao retornar ao Brasil, né? É muito importante combinar com a escola, antes do aluno ir para o intercâmbio, como vai ser essa equivalência de notas e matérias na volta do Brasil. Tá? Se o aluno vai voltar no mesmo ano letivo em que parou, se vai ter que dar um passo atrás academicamente. Então, e como é que vai ser essa equivalência? Que tipo de notas esse aluno vai ter de acordo com as notas que teve no intercâmbio? Como que isso vai entrar no histórico do aluno aqui no Brasil? Então, tenha um cuidado especial ao decidir fazer intercâmbio. Antes, converse com a sua coordenadora, diretora da escola, e entenda como que a sua escola lida com os intercambistas, como é que isso é feito, e tenha mais detalhes, principalmente para o retorno ao Brasil, e como é que essa equivalência vai ser feita. Tá? E use essa oportunidade para se preparar com antecedência, né? Dentro daqui para fora, a gente já começa o trabalho com os nossos alunos de nono, primeiro e segundo ano do ensino médio. Nós temos, inclusive, alguns alunos que fazem intercâmbio durante o processo, e tendo um mentor, uma mentora que entenda sobre high school, intercâmbio, para poder direcioná-los em como aproveitar melhor essa experiência acadêmica e para que lá na frente contribua para a sua aplicação, pode ser fundamental para que essa experiência não se torne só uma experiência de ir lá e conhecer um high school e cumprir com uma exigência básica acadêmica. Muito mais, que esse intercâmbio se torne realmente uma experiência valiosa para o seu futuro e para os seus planos futuros, principalmente nas universidades ou nas candidaturas que você pretenda fazer. Tá? E aí que a gente trouxe algumas outras pautas, né? Pensando em alunos que queiram fazer esse projeto de candidatura junto com os vestibulares do Brasil. O nosso trabalho começa no terceiro ano na candidatura e, diferente daqui do Brasil, né, as faculdades no exterior, elas só enviam os seus resultados a partir de maio. Ou seja, os alunos que estão no terceiro ano e ao final do ano vão fazer aí Enem, vestibulares, o envio das applications para o exterior, né, que vão ter prazos aí em novembro, dezembro, tudo é muito finalizado lá no final do terceiro ano, de fato. Só que os resultados do exterior, os resultados do Brasil vão sair lá para janeiro, fevereiro, muitos alunos já começam, inclusive, faculdade aqui no Brasil. Os resultados no exterior começam a partir de março e a partir de maio é quando definem e confirmam suas matrículas. Ou seja, um projeto como esse, né, que nós estamos trabalhando com os nossos alunos, né, trazendo essa oportunidade para eles se candidatarem para o exterior, é para que lá na frente os alunos também tenham a opção de escolha de faculdades fora, além de todas as faculdades do Brasil, caso eles queiram fazer também um processo seletivo aqui do Brasil. Então, alguns alunos começam a faculdade no primeiro semestre e a faculdade no exterior sempre começa no segundo semestre, agosto. Então, encarar um projeto de candidatura para a faculdade no exterior junto com os vestibulares do Brasil é possível, viável e temos muita bagagem e experiência para poder direcioná-los nesse assunto. Inclusive, os alunos que estão se preparando conosco para o processo seletivo no exterior, automaticamente também estão se preparando para novos processos seletivos daqui do Brasil. A gente tem acompanhado algumas faculdades que já têm processos seletivos diferentes, que exigem carta de motivação, dinâmica de grupo, vídeo de apresentação, entrevistas. Então, para essas faculdades, os alunos que se preparam conosco também já estarão prontos para esses novos processos. E aí, falando de uma forma bem macro, né, de como funciona o nosso trabalho, como a gente falou, o programa de preparação do nono ao segundo ano do ensino médio, aqui é onde nós, inclusive, conseguimos acompanhar e dar suporte para os alunos e famílias, né, se você realmente tem interesse em fazer
um intercâmbio ou um summer program. Nós aqui preparamos e orientamos os alunos nesse sentido. Cada aluno tem um mentor específico nessa fase de preparação e construção. Terceiro ano é o ano da candidatura, seleção de faculdades, definição, estratégia de quais faculdades e como aplicar para cada uma delas, tanto academicamente quanto financeiramente, e o preparo dessas applications, tanto de redação, application, formulário. E ao longo dos 4 anos, todo aluno daqui para fora tem suporte enquanto estiver no exterior também, para apoio de carreira, revalidação de diploma, facilitar pagamento para a faculdade, etc. Então, será uma rápida apresentação também sobre como se dá o trabalho daqui para fora com os alunos. E aí, para finalizar, né, só para relembrar novamente os próximos eventos que vão acontecer, dia 9, sobre uma faculdade de business na França, em inglês, a Audência, dia 14, especificamente sobre bolsas, e dia 1º, sobre o ano da candidatura, ano dos alunos de terceiro ano que estão se candidatando ao longo do terceiro ano para o ano letivo de faculdade no exterior, no ano seguinte, em agosto. Tá? Deixar aqui perguntas e dúvidas, a gente vai abrir agora para o Q&A ou no chat, podem colocar por lá. Aqui nossos contatos, tem o nosso site, tem o WhatsApp, quem quiser marcar um atendimento individual com um consultor daqui para fora, pode ficar à vontade. A gente consegue entender e avaliar o perfil de cada aluno e família, e a partir daí avaliar se é um projeto que faz sentido para cada um de vocês. Vamos lá. Qual é o peso do IB para incrementar o currículo? O IB, no sentido aqui, Marcos, do histórico escolar, é um currículo muito bom. Ele é muito bem conceituado pelas faculdades no exterior. Então, se o seu filho ou sua filha ou você faz um curso IB, né, um diploma IB, sem dúvida, academicamente, você é considerado um candidato de alto nível. Então, mantenha, né, esse tipo de currículo que te coloca num patamar de seletividade muito bom. Tá? Como fica o GPA das notas brasileiras? Ótima pergunta, Gabriela. O GPA, cada faculdade faz sua própria avaliação. Ou seja, não existe uma conta exata, porque ao receber o histórico do aluno traduzido, juramentado, as faculdades elas têm o que eles chamam de admission officer para international students, ou seja, uma pessoa responsável que faz a análise do nosso currículo, né, de 0 a 10, em geral, né, de 0 a 10 as nossas notas, e faz a tradução para o GPA. Dentro daqui para fora, nós temos uma calculadora que nós criamos ao longo desses anos, que a gente consegue ter uma estimativa do GPA do estudante, mas, de novo, cada faculdade faz essa conta do seu próprio GPA diante do seu histórico. Então, não precisa se preocupar em fazer essa equivalência de nota ou colocar no cálculo do GPA, porque basta você enviar o seu histórico escolar traduzido, juramentado, que a própria faculdade se encarga em fazer essa avaliação do GPA. Posso fazer um application um ano depois? Sim, pode. Os alunos podem aplicar um ano depois do término do ensino médio, porém, tem que se ter um cuidado, né? Uma atenção, é o que eles chamam de gap year, e aí avaliar se faz sentido você aplicar ou não. Isso é uma conversa que tem que ser feita com a sua equipe. E se for tomar essa decisão, quais serão as melhores estratégias para você tomar para não diminuir as suas chances? Porque, do ponto de vista das faculdades, o aluno que não aplica, não se faz a candidatura durante o último ano de ensino médio, só faz depois, nos olhos de uma faculdade, você está em uma certa vantagem acadêmica, porque você está conseguindo botar tempo e dedicar só aquilo, né, só nas applications, em comparação a um aluno que está tendo que conciliar os dois, escola e application. Então, se você toma essa decisão em fazer uma aplicação depois do término do ensino médio, tem que se ter uma justificativa bem plausível do porquê você está fazendo aquilo. Tá? Mais alguma outra dúvida? Acho que aqui no Q&A não. Acho que no chat também não. Mais alguma outra dúvida, pessoal? Bem, acredito que não. Então, queria me despedir de vocês aqui, dessa nossa conversa. Espero que vocês tenham gostado, entendido um pouquinho dessa questão de intercâmbio
desmistificado alguns antigamente, né, do porquê fazer intercâmbio. Então, colocar isso na balança, avaliar se faz sentido para o estudante e para a família uma experiência como essa, tá? Boa pergunta aqui, Annelisa. Extracurriculares internacionais têm mais peso para uma application? Se a sua atividade extracurricular ela tem um impacto internacional, né? Aí você consegue ter um alcance internacional, sem dúvida, é fantástico, né? A gente já teve no programa alguns alunos que começaram alguns projetos que conseguiram ter alcance internacional, né? Isso pode vir daqui do Brasil ou você pode começar fora e fazer esse tipo de alcance, tá? Quanto mais impacto, né, e mais coerência e mais significativo a sua atividade extracurricular tiver, essa é a grande relevância de uma boa atividade extracurricular, tá? Sim, auxiliamos a candidatura da Europa, tá? Europa, hoje trabalhamos com Reino Unido e Holanda, mas já vamos ampliar para novos países da Europa esse ano, para Espanha, Itália, França e Portugal. Então, quem tiver interesse também nesses países, a gente vem trabalhando com algumas faculdades que são graduação em inglês. Tá? Ótimo. Se você está trabalhando na sua comunidade, isso tem algum impacto, né, seja regional ou estadual, ou na sua comunidade mesmo, mas de alto impacto, é isso que importa, né? E o seu papel naquilo, né? Não basta só ficar algo teórico, mas algo que você se envolva, se dedique, que você tire dali experiências suas que sejam realmente relevantes e importantes para você, e que traduza quem você é. Acho que esse é o grande ponto também das atividades que façam essa reflexão de quem é o estudante, o candidato numa aplicação. Tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, essa tentativa de desmistificação de intercâmbios, né, experiências internacionais. De novo, como a gente falou, não se preocupem em fazer intercâmbio, não significa ter mais chances de admissão em faculdade no exterior, né? Tem os aspectos positivos de intercâmbio também, mas não é um passaporte direto e garantido de maiores chances ou maiores possibilidades de admissão ou bolsas. Então, se você está aqui no Brasil, faz faculdade, faz uma boa escola aqui no Brasil, vai bem nas provas, tem um bom histórico, esse é o caminho também. O histórico, ele é o ponto principal de avaliação das universidades. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado, curtido a apresentação. Até um próximo encontro e qualquer dúvida, entre em contato conosco no nosso contato, WhatsApp, e-mail, análise de perfil. Estamos sempre à disposição de vocês. Muito obrigada a todos e até a próxima. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau, pessoal.